Olá, eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidade do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com você para mais uma aula. Numa semana mais que especial, né, galera? Semana aí 1 de Maratona Enem. Uma semana voltada especialmente para a área de linguagens e também de ciências humanas. Semana que vem a gente tem a semana 2 de Maratona, voltada aí para a área de matemática e para as ciências da natureza. Então você já sabe, você está curtindo aí o conteúdo, você está curtindo a semana de Maratona Enem, a semana 1? Curta, comente e compartilhe aí o nosso vídeo com o máximo de pessoas. A gente tem ajudado aí muitas pessoas que precisam de fato desse conteúdo, que precisam estudar para o Enem. A gente tem recebido depoimentos muito legais. Então você pode também ir lá no nosso Instagram, né, seguir o nosso Instagram, Enem_360, e deixa seu depoimento lá no inbox, né, no direct. Vai ser muito bacana pra gente, é fundamental pra gente, pra manutenção do canal, essa interação com vocês que curtem, que comentam, que compartilham e que gostam, né, que assistem às aulas do canal Enem 360. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as novidades do canal Enem 360. Então vamos lá, sem mais delongas, tem questão de geografia, tem questão aí da prova de 2018. Você sabe que o nosso caderno base é o caderno azul aí da prova de 2018. Uma questão sobre população, que é um tema que nas últimas 5 provas, nos últimos 5 anos não caiu tanto, mas é um tema bastante relevante, que sempre aparece aí em muitos vestibulares, e é fundamental estarmos antenados aí a esse tema, até porque ele interage aí com outros temas importantes, como, por exemplo, revoluções industriais, migrações. Então é um tema que a gente considera aí como um tema transversal, ele vai transitar por diferentes assuntos. E a questão coloca o seguinte, a questão 75, ela fala o seguinte: os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação no número de nascimentos. Muito bacana esse final, né? A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Ou seja, se você quer oferecer tudo do bom e do melhor para o seu filho, então você começa a repensar se é interessante ter muitos filhos, né? Por quê? Porque é natural, né? Existe um custo de vida alto aí dos indivíduos, né? Já se fala, tem mais de R$1 milhão aqui no Brasil dessa criança aí dos 0 aos 18 anos, né? Um investimento de fato que você faz no seu filho, na sua filha. Então você começa naturalmente a repensar, né, o número de filhos elevado, né? Um número mais elevado. Ele fala, em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu em meados do século XX, na Europa. Vamos ver as opções. Estabilização da pirâmide etária. Lembrando que a pirâmide etária é um gráfico que mostra o número de homens e mulheres em diferentes idades. Não é verdade? A gente pode pensar numa estabilização da pirâmide. Conclusão da transição demográfica. Transição demográfica é um processo de passagem de uma sociedade essencialmente rural, pobre, para uma sociedade urbana e industrial desenvolvida. Contenção da entrada de imigrantes, né? Em meados do século XX, né, a Europa passando por todo o processo de transformação do pós-Segunda Guerra Mundial, havia uma contenção da entrada de imigrantes, ou isso é um fenômeno mais recente? Elevação do crescimento vegetativo, lembrando que crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. O número de nascimentos a cada 1.000 habitantes menos o número de mortes a cada 1.000 habitantes. Aí a gente tem o crescimento vegetativo natural. E letra E, formação de espaços superpovoados. Lembre-se que superpovoamento não é o mesmo que povoamento. Povoamento está ligado à densidade demográfica, população pela área, né? Superpovoamento está ligado às condições sociais às quais aquela população está submetida. Então um país superpovoado é aquele que não atende a sua população no que se refere aos serviços básicos, certo? Então, já adiantando mais ou menos aí o gabarito, vamos dar uma olhada aí num tema fundamental para a resolução dessa questão,
que é o processo de transição demográfica, a passagem de uma sociedade essencialmente rural para uma sociedade urbana industrial. Galera, a primeira fase, também chamada de pré-transição, é uma fase de elevados números de natalidade e mortalidade. A gente vê ali naquele esboço de gráfico que tanto a natalidade quanto a mortalidade são bastante altas aí na primeira fase, na chamada pré-transição. E quando eu tenho uma natalidade alta e uma mortalidade alta, eu tenho um crescimento vegetativo que é baixo. Então, nessa primeira fase, a gente está falando de uma sociedade essencialmente rural e pobre, né? Alta natalidade e alta mortalidade resultam em um baixo crescimento vegetativo, um baixo crescimento natural. A gente percebe ali na fase 2, na segunda fase, uma aceleração demográfica muito em função da queda da mortalidade, né? Então essa fase ela é conhecida como a fase do baby boom, a fase da explosão demográfica, fruto de uma queda da mortalidade. E um fator fundamental para essa queda é a chamada revolução médico-sanitária, né? Que trouxe aí uma série de benefícios da medicina, como, por exemplo, a difusão de vacinas, né, tão fundamentais nesse contexto atual, a difusão de remédios, né, a descoberta da penicilina, aí, que deu origem ao desenvolvimento dos antibióticos. Na terceira fase, a gente tem a queda da natalidade. E aí, galera, natalidade baixa e mortalidade baixa resultam em baixo crescimento vegetativo, que se consolida na quarta fase, baixa natalidade, baixa mortalidade, baixo crescimento vegetativo. Países europeus já vivem até, alguns deles, como é o caso da Alemanha, a chamada quinta fase, né? A Rússia também, que é uma parte europeia, vivem a chamada quinta fase. É quando a mortalidade supera a natalidade. Então você tem um número de mortes maior do que o número de natalidade. Você tem um crescimento vegetativo negativo. Então, galera, quando a gente fala de Europa, né, o fenômeno social que acontece em meados do século XX, que contribui aí para o processo europeu de, obviamente, conclusão do processo de transição demográfica, a passagem de uma sociedade essencialmente rural para uma sociedade urbana industrial. Eu espero você daqui a pouquinho para a questão de atualidade, uma questão aí de um tema muito bacana, beleza? Espero você. Bota a vinheta bacana do N360 e a gente se vê. Vamos lá, galera, vamos trabalhar o tema de globalização. É um tema que a gente já viu bastante aí nas últimas provas. Prova de 2018, questão 53 do Caderno Azul, que é o nosso caderno base. Essa questão caiu, esse tema, melhor dizendo, caiu em 6 das 90 questões que caíram nos últimos 5 anos. Isso corresponde a 6,7% de todas as questões, né, de todas as últimas 5 provas. Vamos olhar para a questão. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes, lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras, né? Então ele vai falando aí, vai desenvolvendo basicamente sobre o processo de interdependência das economias, interdependência dos mercados, que é uma característica mais que marcante aí dentro do processo de globalização. E aí ele propõe que a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltado no texto, explica-se pela... Vamos lá, galera. Vamos lembrar aí um elemento fundamental tanto na geografia urbana como no nosso tema aí, que é o tema de globalização, que é as chamadas cidades globais. Elas são consideradas cidades globais porque elas têm algumas características marcantes. Vamos entender que a cidade global é aquela cidade que está no topo da hierarquia urbana. Ou seja, é aquela cidade que tem um grau de influência que supera os seus limites físicos, os seus limites territoriais, melhor dizendo, nacionais. Então ela tem um grau de influência que vai além de suas fronteiras. A gente pode estar falando de um grande centro econômico financeiro, a gente pode estar falando de um grande centro político, de um grande centro cultural, né? As grandes cidades globais, as cidades chamadas de tipo alfa, né? São aquelas cidades que ditam moda, que ditam cultura, que ditam
o panorama econômico do mundo, né, em relação à bolsa de valores, em relação à movimentação financeira. A gente está falando de Paris, a gente está falando de Nova York, a gente está falando de Tóquio, né, estamos falando de Londres. Então, para ser uma cidade global, essa cidade tem algumas características peculiares, né? São grandes centros internacionais com grande concentração da atividade financeira, uma característica marcante dessa cidade. Elas possuem sedes de empresas transnacionais, né? Então a gente está falando de cidades que detêm o poder decisório de grandes empresas. A gente está falando também de cidades que detêm aí centros de pesquisa e tecnologia e desenvolvimento, né? Então, cidades como, por exemplo, Los Angeles, né? Ou ainda cidades como, por exemplo, a própria Unicamp, né? A cidade de Campinas, a gente está falando de um grande tecnopolo, são cidades globais, né? Onde a gente encontra aí centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. E aí, partindo dessa ideia, galera, voltando para a questão, ela fala que a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltado no texto explica-se pela, vamos lá, a expansão das áreas metropolitanas, faz sentido, né? Emancipação de novos municípios, consolidação de domínios jurídicos, articulação de redes multiescalares ou redefinição de regiões administrativas. Galera, expansão de áreas metropolitanas é uma característica aí que representa a maior complexidade do espaço urbano contemporâneo, né, o espaço atual. Será? Mas se a gente está falando de uma lógica de economia-mundo, né, não faz tanto sentido. A gente tem que ver a relação entre essas cidades e a sua interação global, né? Na letra B ele fala de emancipação de novos municípios. Também uma característica aí muito mais interna, né? Consolidação de domínios jurídicos. Faz sentido? Domínios jurídicos, né? Os domínios jurídicos vão definir fronteiras, por exemplo. Articulação de redes multiescalares, né? A multiescala muito em função justamente dessa diferenciação de cidades. Então a articulação da economia em rede, já falamos sobre isso em outras questões de globalização, isso dá complexidade aos espaços urbanos atuais. Ou redefinição de regiões administrativas. Você vê que todas as opções, com exceção da letra D, falam de características que têm desdobramentos internos e não externos. Obviamente, gabarito nossa letra D. E eu espero você já na sequência, no próximo vídeo. A gente está na Maratona Enem. Então, fica comigo. Tem muita coisa boa aí ainda no Enem 360. Um beijo grande e até a próxima.